é pelo sacrifício de Jesus. Aleluia. Vamos declarar. Bem alto, igreja. Palavras
Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós vamos agora estender as mãos no ato profético e orar pelo pastor Luciano. Pai, eu bendigo o teu nome nesta noite. Senhor, nós te agradecemos pelo dia lindo que o Senhor nos deu. E por essa noite, Senhor, que tu nos traz aqui. Senhor, há pouco nós estávamos abrindo os nossos lábios para te adorar, para te louvar, Senhor. E nós sabemos que o teu Santo Espírito está aqui, meu Pai. Queremos agora, Senhor, levar cativo todo o nosso pensamento, todo o nosso entendimento ao senhorio de Jesus. Queremos que o Senhor venha irrigar a nossa mente, o nosso entendimento com a tua verdade, com os teus princípios, que elas sejam, Senhor Deus, escritas no nosso coração e na nossa mente, e que tenhamos uma paixão profunda por ti, um amor tão grande, Senhor Deus, que nós possamos deixar tudo de lado por ti, te colocar de fato e de verdade como primeiro nas nossas vidas. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar o teu servo, Senhor. Toma ele agora com sabedoria, com autoridade que vem do alto. E que nós, Senhor Deus, sejamos edificados por ti. Fala, Senhor, aquilo que tu tens a falar. Entrega através dele aquilo que tu tens para mim e para cada um dos meus irmãos. E desde já nós damos ao Senhor toda a honra e toda a glória, pois só tu és digno de receber. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Alegria estar com vocês e poder, mais uma vez, dividir ou compartilhar a palavra de Deus. Só para eu me situar, quantos de vocês puderam estar aqui ontem à noite? Ok, vamos fazer diferente. Quantos não puderam? Ok. Eu quero tocar o assunto de hoje como uma forma de continuação para quem não esteve ontem. Mas para quem veio só hoje, nós vamos fazer a coisa com começo, meio e fim, né? De maneira que não fique faltando nada para que você entenda o que nós vamos compartilhar. Então é por isso que eu estou pedindo para vocês levantar a mão aí e me ajudar a situar a respeito disso. Eu já publiquei 15 livros, esse Até Que Nada Mais Importe, que saiu pela United Press, que é um braço da Agnus. É uma das mensagens que eu classificaria assim como das mais importantes que Deus tem me dado. O que eu compartilho é tanto uma correção de Deus na minha vida, como também uma instrução a respeito do lugar de importância que Jesus precisa ter nas nossas vidas. Chegar a esse lugar, né? Chegar ao ponto até que nada mais importe, não é simplesmente deixar de dar valor ao resto do mundo, é dar tanta importância ao Senhor Jesus, que as outras coisas diante dele percam a sua importância. Então, nós temos tentado proclamar uma mensagem não só de compromisso com o Senhor Jesus, mas de amor e paixão pelo Senhor Jesus. Quando questionaram o Senhor Jesus sobre qual era o maior mandamento, ele nem titubeou. Ele disparou na lata: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Há uns 20 e poucos anos atrás, um dia eu estava orando e o Espírito Santo trouxe um questionamento no meu coração: qual é o maior mandamento? Eu sei que Deus não pergunta as coisas para querer saber a resposta, Ele sabe tudo. Esse tipo de pergunta só tem um propósito: nos fazer refletir. E naquela hora eu respondi com a resposta pronta que está na Bíblia. Falei: de acordo com o Senhor Jesus, o verbo, a palavra encarnada, o maior mandamento é te amar de todo o coração, alma, entendimento e força. Jesus disse: não tem nada maior do que isso, nada mais importante, nada mais relevante do que isso em toda a Bíblia. E naquela hora veio um questionamento ao meu coração. Não ouvi nenhuma voz sobrenatural espetacular, mas eu sabia que aquilo não era só minha capacidade de raciocínio. Se esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco sobre isso na minha igreja? E eu, de repente, a gente tem essa mania, né, de achar, de enxergar primeiro o cisco no olho do irmão antes de enxergar a trave no nosso. Então, a primeira coisa que eu pensei, falei: é mesmo, eu não ouço os pastores e os pregadores abordar o assunto. A primeira coisa que eu enxerguei foi defeito nos outros pregadores. Na verdade, eu ficava pensando, falei: eu nunca vi alguém desenvolver esse tema. Eu já vi as pessoas fazerem menção da necessidade de voltar ao primeiro amor numa mensagem como eu fiz ontem. Aquilo é uma menção, não é o desenvolvimento do tema.
Mas eu falei, eu nunca vi alguém trabalhar só isso. Enquanto eu estava pensando comigo mesmo, os pregadores não estão fazendo um bom trabalho, foi que o Senhor mostrou a trave do meu olho. Eu falei, você, porque nunca falou disso. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu não tinha nem resposta. Mas eu tomei a decisão. No início de 1994, então já são 24 anos, eu decidi que eu ia enfiar a cara na Bíblia, eu queria estudar o maior mandamento. Isso me levou a escrever um livro que nós publicamos pelo nosso ministério, chamado De Todo o Coração. Vivendo a plenitude do amor ao Senhor. Esses dias alguém me falou, pastor, esse livro novo que o senhor escreveu é igual ao outro? Eu falei, não é igual não. Ele pode até ser uma continuação, mas ele vai numa linha onde ele nos dá os motivos, não só para amá-lo, mas onde nos direciona a viver os resultados do que amá-lo dessa forma. Então, eu quero muito te encorajar a adquirir o livro. Né? Eu tenho certeza, e eu falo isso não de mim mesmo, mas, obviamente, esse material tem sido testado, tem passado na mão de muitos líderes de expressão na nação. Eu tenho ouvido de muitos deles dizendo, Luciano, essa é uma das mensagens que o corpo de Cristo mais necessita nessa hora. Então, acredito que vale a pena não apenas você comprar, porque tem gente que só compra o livro. Nosso objetivo não é que você compre. Nosso objetivo é que você compre para ler. Depois que leia, empreste, ou compre mais de um para presentear, porque para que a mensagem faça efeito, ela precisa ser lida. Não sei se você parou para pensar nisso, mas o livro só vai te ajudar se você ler. Então, eu quero muito te encorajar a adquiri-lo e também a lê-lo. Antes de compartilhar a mensagem que eu sinto no meu coração de compartilhar hoje, eu quero aproveitar um momento e também te encorajar a algo mais. Nós temos no meu canal no YouTube, né, lá no nosso ministério, a gente tem 2 canais que a gente trabalha. Um é o do orvalho.com, escrito por extenso, né, que é as pregações nossas dos cultos, dos eventos, versão integral, estão tudo lá no orvalho.com. Mas eu criei há 2 anos um canal pessoal para compartilhar mensagens diferenciadas daquelas que estão no outro. Né? Uma delas é um programa que eu já tenho há 2 anos aí, chamado Sub-12. São mensagens de, no máximo, 12 minutos. Né? Daquela que você consegue, numa sentada, ouvir, processar, e eu tenho certeza que vão te abençoar. Toda terça-feira, às 11 horas, sem falta, entra uma mensagem nova. Hoje mesmo, né, acabou de entrar uma mensagem nova. E toda quinta-feira entra um programa que é assim, como diria a linguagem bíblica, a menina dos meus olhos, aquela parte principal do olho, que se chama No Caminho da Palavra. A ideia é falar de Bíblia lá onde tudo aconteceu. Então, eu gastei 3 semanas, agora no mês de janeiro, em Israel e na Jordânia, e a ideia é a gente falar de Bíblia onde aconteceu. Então a gente sabe que Jacó teve um encontro com um anjo no Val de Jaboque. Nós fomos lá no Val de Jaboque. Quer dizer, o lugar é assim, a distribuição geográfica é essa. Né? Quando a Bíblia fala dessa travessia, eu imaginava um camarada que vem e passa um riachinho, que onde eu me criei no interior de São Paulo, a gente chamava de corguinho. Não era nem córregozinho, era corguinho. Né? E, de repente, você vê que tem que descer uma montanha de um lado, e tem que subir uma montanha do outro. Quando você tem o cenário, é tudo completamente diferente. Então a gente gasta 5 minutos só de ambientação geográfica, histórica, arqueológica, ajudando você a visualizar o cenário bíblico. Depois disso entra 15 minutos de pregação e ensino da palavra relacionado àquele lugar. E depois a gente termina com mais ou menos uns 7 minutos de uma conversa que eu tenho com a minha família, de uma aplicação prática da palavra. Então nós vamos discutindo aquilo que foi falado e ajudando as pessoas a entenderem como elas podem viver aquilo que foi falado. Né? Eu quero muito te encorajar. Normalmente eu não gasto tempo falando do canal e das mensagens, mas eu realmente no meu coração hoje, eu senti de te encorajar. Dá uma olhada em um deles. Se você achar que vale a pena, você pode se inscrever, né, no canal, porque você já sabe o que vem depois. Toda semana, esses 2 tipos de mensagem estão lá. Eu queria que você virasse para o vizinho ao seu lado, fizesse uma cara bem bonita de crente, animado, empolgado, falasse para ele, Deus vai falar ao seu coração essa noite.
Agora você pode até falar para ele, falando em Deus falar o seu coração, você pode até falar, deixa Deus te usar, voz, e me dar um livro desse de presente. Vai que cola. Vamos lá. O que eu compartilhei aqui ontem foi o resumo de um de 12 capítulos. O que eu pretendo falar hoje é o resumo de um outro desses 12 capítulos. Eu vou dizer para você, é satisfação garantida ou o livro de volta. Só você devolve o livro, ninguém vai devolver o seu dinheiro. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Amém. Abra então a sua Bíblia comigo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 5, nos versículos 11 e 12. Todos aqueles que compraram seu livro hoje ou outro momento e trouxeram, no final, nós vamos estar fazendo as dedicatórias no livro, né? Enquanto tiver gente aqui, ou até sangrar o dedo da mão. Eu brinquei assim ontem, alguém falou, mas sangra mesmo? Eu falei, não, isso é só para fazer um drama, só para parecer que a gente está se esforçando. Então, no final, né, a gente vai ter essa alegria de te atender, caso você queira. Não obrigado, tá bom? Mas caso você queira. Eu só vou pedir assim, que aqueles que têm aquela carteirinha já da melhor idade, as mulheres grávidas, aquelas que estão com criança no colo, passem à frente, e aí a gente vai atender todo mundo. Combinado? Isaías capítulo 5, versículo 11 e 12. A palavra de Deus diz assim, ai dos que se levantam pela manhã, e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas, vinho há nos seus banquetes. Porém não consideram os feitos do Senhor, e nem olham para as obras das suas mãos. Eu quero que você deixe esse texto aberto um pouco. Ontem, para fazer sentido para quem não estava aqui, eu compartilhei uma experiência que eu tive há 10 anos atrás. No início de 2008, eu decidi que 2008 seria o ano da busca na minha vida. Comecei o ano fazendo 21 dias de jejum na água direto. Era o maior jejum que eu tinha feito até então e eu queria dar para Deus o melhor de mim e fazer o que eu nunca tinha feito. Decidi que aquele ano eu ia ler a Bíblia muitas vezes. E naquele ano, só naquele ano, eu cheguei a ler a Bíblia 2 vezes no mês. Ela toda de capa a capa. Eu estava decidido, estava orando, buscando a Deus. Mas eu tive uma experiência, um encontro muito impactante com a presença do Senhor numa reunião de líderes que nós tínhamos, não era nenhum culto. Eu descrevi isso aqui ontem em detalhes. E lá, o Espírito Santo começou a me corrigir. Foi ali que eu comecei a entender a frase, até que nada mais importe. O que o Senhor falou no meu coração e disse, você nomeou 2008 o ano da busca. Mas o que você fez foi só melhorar a performance da busca. E ontem eu expliquei até biblicamente como que você pode ter uma performance boa e um coração longe. E o Senhor falou, seu coração não está necessariamente me desejando mais do que antes, ou mais atraído por mim do que antes. E naquele momento o Senhor começou a me corrigir e mostrar que o nosso inimigo não é somente o pecado, mas também as distrações. Ontem eu falei a respeito de distrações. Nós precisamos entender que há um plano e há uma estratégia maligna para tentar trabalhar isso na nossa vida. Uma das formas do inimigo tentar impedir que a gente cumpra o propósito de Deus. Ontem eu falei que o propósito pelo qual nós existimos é para buscar Deus. E que esse Deus quer facilitar e não dificultar o encontro. Mas para que a busca funcione e dê resultado, Jeremias fala da parte de Deus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então essa busca, ela não pode ser apenas uma melhoria dessa performance do lado externo da busca. Nós precisamos colocar todo o nosso coração, nós precisamos colocar tudo de nós, ansiando de fato o Senhor. E uma das formas que o inimigo tem de impedir que a gente coloque todo o coração,
ou é quando nos mantém distantes, na ignorância, sem conhecer o Senhor, na escravidão do pecado. Mas para nós que nos convertemos, estamos comprometidos com o crescimento espiritual, existe uma outra armadilha que eu descrevi ontem como sendo as distrações. Então, é importante que a gente entenda isso. Quando Moisés, enviado da parte de Deus a Faraó, com uma mensagem, deixa meu povo ir, nós precisamos entender que essa figura da libertação da nação de Israel, saindo do Egito, ela é a figura da nossa redenção. O paralelo, ele pode ser claramente visto na tipologia bíblica. Então, por exemplo, quem era a nação de Israel, que depois veio a ser o povo de Deus? Eles eram escravos, que estavam debaixo da tirania e a opressão de Faraó. Aí você pergunta, bom, então antes de ser povo de Deus, eles eram aquele grupo escravizado que Deus precisou tirar da escravidão e fazer dele seu povo. Sim, isso não é a mesma verdade a respeito de nós? Colossenses 1,3 diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Nós também éramos escravos, também estávamos oprimidos debaixo de um tirano e depois pudemos nos tornar o povo de Deus. Quando foi que eles saíram do Egito? Por ocasião da morte do Cordeiro da Páscoa. Êxodo capítulo 12. Quando o sangue do Cordeiro da Páscoa foi derramado ao imolar o Cordeiro e aplicar nos umbrais das portas. Esse foi o momento que definiu a libertação e a saída deles do Egito. Quando você vai para o Novo Testamento, Paulo escreve aos Coríntios e chama Cristo de o nosso Cordeiro Pascal. Ele está dizendo que Cristo está para nós na mesma proporção em que o Cordeiro da Páscoa estava para eles. E quando o sangue de Cristo também foi derramado pelo seu sacrifício, algo aconteceu para nos libertar. Nós também precisamos de um ato de fé e de nos apropriar dessa provisão do sangue de Cristo. Quando eles colocam nos umbrais das portas, isso fala da apropriação pessoal e pela fé. Quando eles saíram do Egito e chegam ao Monte Sinai, Êxodo 19, 5 e 6, diz que Deus fez uma declaração sobre eles como seu povo agora. Essa declaração é a mesma repetida sobre nós, a igreja dos gentios, em 1 de Pedro 2,9. Pedro está repetindo o que foi dito em Êxodo 19, 5 e 6, quando ele diz, vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. O paralelo está todo aí. Quando Moisés chega e diz, deixa meu povo ir, qual é o propósito dessa palavra? Ele diz, deixa meu povo ir para que me adore. Mas pastor, ontem o senhor disse, algo que me deixou pensativo, que Deus talvez não esteja atrás daquilo que a gente pode oferecer, que não é a performance. Aqui ele está dizendo que vai sair para oferecer adoração. Não, Deus nunca esteve interessado na sua adoração em si. Jesus disse que o Pai procura adoradores, nunca disse que o Pai procura adoração. Adoração é só o meio através da qual você vai a Ele, quem Deus quer é você. Adoração é a conexão, adoração é o link para que Deus possa ter você. Ontem eu falei que o interesse de Deus, desde o início da criação do homem, é relacionamento. Eu gosto de brincar que Deus não deu descanso para o homem, não deu uma pausa, não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal. Quando estabeleceu Adão e Eva no paraíso, a Bíblia diz que Deus os visitava diariamente, ele vinha na viração do dia. Viração do dia, alguns acham que é quando estava entardecendo. A palavra viração significa sopro, brisa. Tinha um momento do dia, eu não sei se Deus vinha com a brisa ou se a chegada dele provocava a brisa, mas batia o vento, Adão e Eva sabiam, o Senhor está chegando todo dia. Porque desde o início Deus está dizendo, eu quero ter um relacionamento com vocês. E não é um relacionamento frio, formal, distante ou indiferente. O Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então nós precisamos entender que esse Deus, Ele está atrás de relacionamento. E como parte do relacionamento, algumas coisas nos trazem a Ele. Adoração não é o alvo final do que Deus quer. É o lugar profundo de intimidade com a qual eu e você vamos nos conectar em Deus através dela. É isso que Deus estava interessado. Agora, a pergunta é, se o propósito dessa redenção, dessa figura do Velho Testamento, de Moisés falando a Faraó, era essa conexão da adoração, a pergunta a ser feita é, no Novo Testamento, algo mudou? Em Lucas, no capítulo 1, lá pelos versículos 74 e 75, a Bíblia diz que Zacarias, pai de João Batista, o precursor do Senhor Jesus, Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele começa a profetizar. E ele fala não só do ministério do seu filho,
Mas ele fala da nova aliança, desse novo tempo, da chegada do Messias. E na profecia ele diz assim: para que libertos das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. Então, o propósito continua sendo o mesmo. Por que eu estou estabelecendo todo esse paralelo? E daqui a pouco nós vamos voltar aí para o texto de Isaías, que eu não esqueci. Por que eu estou estabelecendo todo esse paralelo? Porque eu e você precisamos entender que quando Moisés fala a Faraó, deixa meu povo ir para que me adore, qual foi a reação de Faraó? O Faraó diz assim: esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Vamos encher eles de serviço, vamos encher eles de trabalho, vamos sufocar eles de atividade para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Então ontem, quando falamos de distrações, eu quero te dizer que distrações não são apenas casuais. Elas são orquestradas de uma forma estratégica pelo reino das trevas. Não vou dizer que toda distração ela seja necessariamente planejada, mas quero te garantir também que não dá para dizer que ela toda não seja. Porque o diabo prefigurado em Satanás, que é um tipo, em Faraó, que é um tipo de Satanás, está dizendo: vamos distrair essa turma. E ontem a gente trabalhou a ideia de distrações. Hoje eu quero falar praticamente do mesmo assunto, com uma roupagem diferente. O termo que eu vou usar hoje não é distração. O termo que eu vou usar hoje é embriaguez. É só uma outra forma da gente falar da mesma coisa. Esse texto está dizendo de pessoas, e diz o versículo 11, ai dos que se levantam pela manhã, segue a bebediz, continua até alta noite, até que o vinho se esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas, vinham nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. O texto está falando de festa, de gente que levanta e de manhã até a noite, o que eu quero é festa, vamos festar. E como toda festa, desde os primórdios da humanidade, o texto fala aqui que tem música, tem comida e tem bebida. O problema é que o texto diz que esse entretenimento faz com que as pessoas não olhem para as obras das mãos do Senhor, nem considerem os seus feitos. O texto não está falando de gente que se levantou para se rebelar contra Deus, mas está falando de gente tão entretida com a busca do seu próprio prazer e realização natural, que se esqueceu de considerar as coisas do Senhor. Então eu quero fazer um link entre essas declarações, porque essa embriaguez era natural e literal. E naquele dia, 10 anos atrás, quando eu falei que eu tive essa experiência na terça-feira à noite, naquela nossa reunião, pela manhã, naquele mesmo dia, eu estava lendo a Bíblia no meu tempo devocional e eu passei nesses versículos 11 e 12. E eles saltaram diante de mim. Eu não sei explicar, mas de repente, quando eu estou lendo, meditando na palavra de Deus, às vezes tem um texto que ele chama a minha atenção. Outro dia um irmão falou para mim: eu sei como é como se virasse um letreiro de neon. Eu falei: menos, pouco menos. Não chega a ser um letreiro de neon, mas ele me chama a atenção. Só que na hora que aquilo me chamou a atenção, eu falei: eu nasci num lar cristão, graças a Deus. Eu nunca tive relacionamento com a bebida. Meus pais nos ensinaram a nos manter longe disso, por preceito e por exemplo. Eu falei: eu nunca me envolvi com a bebida na minha vida, esse negócio tem nada a ver comigo. Só que o dia inteiro, esse texto ficava martelando. Eu dizia: Deus, eu acho que o Senhor errou de endereço. Esse negócio não é comigo. Esse negócio de bebida não é comigo. E eu não entendi, aquele texto me martelou a mente o dia inteiro. Quando chegou a noite, e aquele momento de correção começou, o Espírito Santo falou ao meu coração e diz: eu estou desde manhã tentando te fazer compreender um texto e você não prestou atenção nele. Eu falei: mas não tenho que prestar atenção, ele não faz o menor sentido. Ele me diz: porque você está pensando só na embriaguez literal. Eu falei: se não for essa, que outra sobrou? E de repente eu lembrei. Eu creio que não foi a minha capacidade de lembrança ou a minha memória. Eu creio que foi o Espírito Santo que ativou aquela memória. Em Lucas 21, 34, Jesus diz: cuidado, para que os corações de vocês não se sobrecarreguem de embriaguez. Ele não está falando de embriaguez literal. Ele está dizendo que na vida espiritual uma embriaguez pode entrar. E ela pode nos atrapalhar, assim como alguém no natural é prejudicado pela embriaguez. Aqui o texto está dizendo
de uma embriaguez literal, mas está falando de um resultado espiritual. Não considera os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. E naquele dia, uma das coisas que o Senhor começou a corrigir, que se tornaram também um marco na minha vida e no meu relacionamento com Deus, foi enxergar esse elemento ou esse perigo, falando de uma forma diferente das distrações, foi enxergar a questão da embriaguez. Eu lembro que naquele momento me veio ao coração a lembrança de Noé, Gênesis 9, 20 e 21. O texto diz de forma curta e objetivo o seguinte: Noé plantou uma vinha e colheu o seu fruto. Quando a gente lê isso, a gente não pensa muita coisa, plantou e colheu. O máximo que eu tinha pensado foi, bom, ainda bem que colheu, mas também a terra nunca esteve tão bem regada como depois do dilúvio, né? Eu nunca vi grandes coisas nesse versículo. O que às vezes a gente não para pensar é que existe um pano de fundo, além da descrição literal que está lá, cultural, que nunca pode ser negado, né? Então, por exemplo, deixa eu explicar algo. O momento da colheita era sempre um momento de festa, de celebração. Isso foi instituído. A lei, né, que Deus estabeleceu, as leis da colheita envolviam a festa das primícias, ou o que você vai conhecer também da Bíblia como a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma festa de 50 dias, Pentecostes significa 50, para celebrar desde o momento das primícias até a colheita geral. Eles faziam festa diante de Deus. Mas não é só a nação de Israel que fazia festa. Aqui na época de Noé, a linhagem de Abraão, que deu origem ao povo hebreu, nem tinha começado. Você não precisa de nenhum estudo histórico, antropológico profundo para descobrir que todos os povos antigos do Oriente, quando chegava o momento da colheita, tinham aquilo como um momento de celebração. Alguns que não conheciam Deus faziam isso aos falsos deuses. É o Deus da fertilidade, é isso aí. Todo mundo fazia festa na hora da colheita. E eles normalmente celebravam, entre aspas, a bênção alcançada, o resultado conseguido. O texto está dizendo, Noé plantou a vinha, colheu o seu fruto. É implícito o quê? Que vai ter festa. Irmão, deixa eu te dizer, para quem tinha a mentalidade da época, isso era quase tão lógico, que dizer que o Brasil ganhou a Copa. O que a gente já imagina? Festa. A gente não consegue imaginar o brasileiro agindo de forma diferente. Até quem não gosta de futebol, irmão. Tem aquela turma que se o Brasil chega na final, ele vai assistir a final, e daí ele torce aí, ele fica empolgado se ganhar. E quando não ganha, ou quando perde 7-1, a gente fica com ódio por 4 anos, para se reconciliar com a seleção depois. Mas são coisas que você não tem que explicar, que se ganhou, teve festa. Era a mesma coisa. Agora, para pensar comigo. Foi na hora de celebrar a festa, da bênção que Noé recebeu de Deus, que ele se embriagou. Com o fruto da própria bênção recebida, porque ele plantou uma vinha, e ele se embriagou com o fruto da vinha. Naquele dia eu comecei a perceber uma mensagem que vai se estendendo pelas Escrituras. É possível eu e você nos embriagarmos, até mesmo com as bênçãos de Deus. E naquele dia o Senhor me fez lembrar de um episódio interessante, eu quero usar isso como ilustração. Quando meu filho tinha entre 8 a 9 anos de idade, mais ou menos, eu não tenho certeza aqui, não estou conseguindo localizar o mês para ter certeza, mas ou ele estava de 8 para 9 ou recém-completado 9. E naquela época isso ainda era novidade, e eu lembro que eu cheguei em casa com um presente para ele. Um videogame, um PlayStation 2, que na época assim era o máximo. A gente pensa numa criança feliz. Feliz é pouco, meu filho teve um surto de alegria. Não, sério, era um negócio assim, ele corria, pulava, ele se jogava no chão, esperneava, simulava um chilique, vinha me abraçar, me beijava, e dizia, você é o melhor pai do mundo. Eu ficava pensando, gente, eu acertei mesmo o presente. Eu nunca vi tanta festa como a que ele fez no dia daquele presente. E eu me achei, falei, eu sou um pai bom mesmo, acertei o presente, fiquei feliz com a felicidade dele. Mas, irmão, deixa eu te dizer, eu só precisei de uns dias para pegar um desgosto naquele videogame. Porque aquele negocinho que deixou meu filho tão feliz, começou a me deixar aborrecido e triste. Por quê? Porque eu perdi meu filho por videogame. Eu costumo ficar em média 3 dias por semana, fora pregando. Normalmente quinta, sexta e sábado. Essa é a minha rotina. Domingo a quarta, eu estou na igreja. Um dia desse alguém me perguntou, pastor, quantos anos você mora em Curitiba? Eu falei, que eu mudei vai uns 13, que eu estou lá uns 8,5.
O resto, né, é um pouquinho mais de um terço da semana fora. E nessa rotina que nós tínhamos, quando eu chegava no aeroporto, eu sempre tentei morar perto do aeroporto. Eu lembro, nessa época, eu chegava, quando o avião aterrissava, eu ligava o celular, avisava a Kelly, minha esposa, amor, cheguei. O tempo que eu precisava para desembarcar, sair do avião, pegar a mala, ela já estava na porta do aeroporto, para me buscar. Então, saía, meus filhos sabiam, do aeroporto em casa, 15 minutos, papai já está chegando. Mamãe avisava, ele já ficava de prontidão. Quando eu abria aquela porta da sala e entrava, os dois pulavam em cima de mim. E aí a gente começava a festa, a bagunça. E era assim, o ritual da família. A partir do videogame, do bendito videogame, para eu não falar o que eu penso do videogame, eu vou chamá-lo de bendito. Eu abri aquela porta, só estava a Alicia me esperando. Minha filha mais nova. O Israel já não estava mais lá me esperando. Aí eu brincava, fazia festa com ela. Quando terminava, é lógico, eu senti falta de um. Israel, cadê você? Já vai, pai, já vai, só vou passar de fase. Então, teve uma fase da minha vida que eu não podia ouvir a frase, passar de fase. De um irmão falou, pastor, ora comigo, eu sinto que no ministério eu estou assim, passando de fase. Falei, arruma outra frase, senão não oro com ninguém. Irmão, eu fui pegando um desgosto naquele videogame, que um dia eu quase joguei o videogame pela janela do quarto de cima, do andar de cima do sobrado. Porque eu perdi meu filho por videogame. Há 10 anos atrás, naquela noite, quando o Espírito Santo começou a me corrigir, ele falou, você lembra da história do videogame do seu filho? Eu falei, lembro. Até porque isso aconteceu entre 11 e 12 anos atrás. Há 10 anos atrás o negócio estava fresquinho ainda. Eu falei, lembro. O Espírito Santo falou ao meu coração e disse, pois é, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Coisas que vocês quiseram tanto, coisas que vocês celebraram tanto, quando elas chegaram, tem embriagado vocês, a ponto de vocês se esquecerem de mim. Eu vou repetir o que ontem eu deixei só para o final. Não vim aqui te apontar o dedo, não vim aqui jogar pedra em você. A minha intenção nesses 2 dias de compartilhar a minha correção, estou falando de como Deus me corrigiu, é fazer isso na expectativa de que a carapuça lhe sirva. Se não para corrigir, pelo menos para prevenir você não chegar a esse ponto. Mas a verdade é que eu tenho visto muita gente vivendo exatamente a mesma coisa. Eu sei de gente que uma vida inteira orou, que queria namorar, queria casar, e quando chegou lá, esqueceu de Deus, não honrou o Senhor, foi pro altar do jeito que não devia, acabou não indo. Eu conheço gente que orou, intercedeu, clamou, que queria um curso na universidade, e quando passou no vestibular, esqueceu que era crente, esqueceu que Deus colocou ele lá. Eu posso contar um monte de coisa. Gente que chegou quebrado na igreja, e quando prosperou, deu aquele aceno de longe para Deus. Deus te abençoe, meu Deus, eu estou indo viver minha vida e curtir a bênção que você me deu. Eu posso te descrever muita coisa que eu tenho visto, mas não só na vida dos outros, na minha própria. Um dia o Senhor falou ao meu coração, ontem eu contei sobre o tempo que eu gastava trancado no meu quarto orando. Um dia o Espírito Santo falou comigo, por que você já não ora como antes? Falei, eu orava daquele jeito que eu era solteiro. Agora eu casei, tenho filho, ministério cresceu, estou correndo que nem um louco para manter as coisas funcionando dentro da igreja, fora da igreja. Enquanto eu ia dando as desculpas, o Senhor falou, essa é a desculpa que você resolveu sustentar. Ele diz, na verdade, quando você estava lá na adolescência, trancado naquele quarto, você sonhava com a maioria de tudo aquilo que você está vivendo hoje. E quando você começou a alcançar essas coisas, você ficou que nem seu filho, feliz, empolgado. Mas você se embriagou com a realização do que eu te dei, a ponto de não voltar mais naquele lugar. Irmão, muitas vezes eu e você não percebemos, mas nem sempre nós estamos buscando Ele. Nós estamos buscando o que Ele pode fazer. Você quer uma prova disso? É a capacidade que eu e você temos de buscar Deus quando as coisas apertam. E seria estúpido não buscar. O problema é a gente só fazer isso quando aperta. Aí eu fico pensando, se eu fosse Deus, eu ia viver deixando as coisas apertar, pular de todo mundo para não perder meus filhos. E nós precisamos amadurecer para um relacionamento que vá além disso. Quem está entendendo, diga amém. Uma das coisas que mais me chamam a atenção em Davi. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus.
E sabe o que é interessante? Ele é o único cara que foi chamado dessa forma na Bíblia. E nós sabemos que não é porque ele é perfeito. Porque o Davi, irmão, deu mais mancada que a maioria de nós. E às vezes eu falava para Deus, o Senhor não foi precipitado chamando Davi de homem segundo o seu coração, antes dele bagunçar as coisas, não? Mas, irmão, Deus não é pego de surpresa. Ele é o Deus onisciente, presciente. Quando ele chama Davi de um homem segundo o seu coração, ainda que Davi não tenha pecado, ele sabe ainda o que vai acontecer. Quer dizer para Deus, não tem algo errado? O Senhor chamar de homem segundo o seu coração um cara que fez uma lambança daquela? O que levou Deus a chamar Davi de um homem segundo o seu coração não foi perfeição. E assim como você não encontrou perfeição em Davi, não existe perfeição em mim nem em você. A Bíblia diz, Elias era homem semelhante a nós. Tudo farinha do mesmo saco. Tudo gente incompleta, limitada, imperfeita. Mas o que leva alguém perfeito a ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? Eu acredito que Davi, como nenhum outro, manifestou um anseio profundo por quem Deus era. Teve seu momento de embriaguez, celebrando suas conquistas quando ele está no auge e faz uma bobagem. Mas o despertamento e o arrependimento de Davi também nos ensina algo a respeito desse perfil que eu quero traçar. Acredito que eu e você precisamos entender isso. Eu falei ontem que, a respeito de performance de adoração, quando a arca foi trazida para o campo de batalha em 1 Samuel 4, a Bíblia diz que a terra estremeceu com o júbilo do povo. Mas eu falei que verdadeira adoração não é o barulho que nós fazemos. Eu não estou contra o barulho. Mas não adianta ter barulho. Depois aquela arca foi perdida, ninguém naquela geração moveu um dedo para recuperá-la. Durante o reinado de Saul, nada aconteceu. Deus traz a arca de volta, já que ninguém me busca, vou eu voltar. Esse é aquele filho que foge de casa por drama, ninguém foi atrás, ele volta. Eu tenho uns amigos que fizeram isso. Deus diz, ninguém veio atrás de mim, vou voltar. Mas a arca não foi devolvida ao seu lugar, não teve atenção, não teve respeito algum. Aí você chega na geração de Davi. Um dos primeiros atos reais de Davi, quando ele vai ao trono. Há uma divergência, por causa do relato de Samuel e do livro de Crônicas, né? Se ele primeiro buscou a arca ou se primeiro ele conquistou a fortaleza dos Jebuseus. Eu particularmente acho que foi conquistar a fortaleza dos Jebuseus. Mas era o quê? O que se tornou depois Sião, a cidade de Davi, e o lugar que iria acolher a arca. Eu acredito que até quando ele conquista aquilo que era o coração de Jerusalém, que nunca tinha sido conquistado desde os dias de Josué, ele estava de olho num projeto. E Davi decide trazer a arca da aliança. Irmão, esse cara festou, dançou. Mical, filha de Saul, com quem Davi tinha se casado, fica doida com ele. E diz, você é o rei. Você não podia ter se comportado como um vadio qualquer, sem pejo nenhum diante do povo. Ele olha para essa mulher, não foi desse jeito que ele falou, mas minha leitura é quase como você disse, você está maluca, mulher? O rei não sou eu, o rei é ele. Essa presença esteve fora, esteve distante, ela tinha que ser recebida com festa. Ele diz, eu fiz isso e eu vou continuar me descobrindo diante dele. Davi tinha um coração de respeito à presença, que a maioria de nós não consegue ler ou perceber. Davi traz a arca, cada 6 passos, diz a Bíblia, um sacrifício. Alguém acredita que seria impossível dar 6 passos, parar para fazer o sacrifício, 6 passos, parar de novo. Então, alguns acreditam que na distância de 6 passos, tem alguém sacrificando. Anda mais 6 passos, tem outro sacerdote. E o caminho todo, festa, adoração. Com o modelo antigo de adoração, que era o sacrifício. Mas com o modelo novo que Davi vai introduzir. Música, dança, celebração. A arca é trazida. Davi levanta uma tenda que foi chamada de o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi, irmão, não tinha nada a ver com as outras casas que Deus teve na terra. Quando Moisés constrói um tabernáculo, o Senhor diz lá em Êxodo 25, tenha cuidado de fazer conforme todo o modelo que te foi mostrado no monte. Deus tinha um plano, mostrou minuciosamente os detalhes da execução. Diz para Moisés, siga a risca a planta que eu estou te dando, o projeto que eu te dei. E ele diz, porque sua mão de obra não é boa o suficiente para fazer do jeito que eu quero. Eu vou encher Bezaleel, Aholiabe, eu vou enchê-los do meu espírito para que eles possam fazer do jeito que eu quero. O tabernáculo de Moisés era uma obra de arte sem precedentes. Com gente que não fez isso só na sua habilidade de artesão, mas foi sobrenaturalmente capacitado por Deus. Aí, nos dias de Davi, ele traz a arca de Deus, bota ele numa tenda. Essa tenda não tem nada, irmão.
A tenda não era que nem a do tabernáculo de Moisés, tinha 4 coberturas completamente distintas, toda bem trabalhada. Davi estende uma tenda grande, só um pedaço de pano, chão de terra para baixo, bota a arca no meio. E ele começa a ficar inquieto, a ponto de dizer para o profeta Natan: não é justo eu morar no palácio e a arca de Deus está numa tenda. Aquilo consumia Davi. Dá uma olhadinha rápido comigo no Salmo 132. Não foi Davi que escreveu o Salmo 132. O Salmo 132 foi escrito a respeito de Davi. O versículo 1 começa dizendo: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, né, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Qual era o juramento e os votos de Davi? Olha do verso 3 ao 5. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso Jacó. Isso consumia Davi. Ele dizia: não posso deixar Deus morando numa tenda. Ele tem que ter uma casa melhor. Já teve uma tenda melhor do que essa. Mas ele diz: eu não quero nem devolver ele naquela tenda. Eu quero dar algo melhor do que aquela tenda. Primeiro o profeta diz para ele: vai que é tua, Davi. Como fosse narração de jogo. Depois o Senhor diz: quem foi que te mandou autorizar o Davi? O profeta diz: achei que a ideia era boa, volta e conserta. O profeta volta e diz: Deus disse: não é você que vai construir a casa. Salomão, seu filho, vai fazer isso. Davi diz: Deus falou, eu vou obedecê-lo. Mas ele junta todo o tesouro, ele faz as plantas, ele define o projeto, ele deixa tudo pronto. Mas Salomão quem edifica o glorioso templo, que se tornou a próxima casa de Deus. Esse templo foi depois destruído, quando a nação de Israel, especificamente de Judá, na época do reino dividido, foi levado para o cativeiro de Babilônia. Nabucodonosor, ao invadir e conquistar Jerusalém, destruiu esse glorioso templo. E nos dias de Esdras, o grande sacerdote reformador do pós-exílio, eles restauraram a casa de Deus. Então agora nós temos a terceira casa oficial: tabernáculo de Moisés, templo de Salomão e o templo de Esdras. Nos dias de Jesus, eles usavam o mesmo templo de Esdras, agora reformado e ampliado, principalmente na esplanada e nos muros, por Herodes. Isso foi destruído no ano 70 depois de Cristo por Tito, general romano, e nunca mais Deus mandou erguer outra casa. Por quê? Quando Jesus vai à cruz e ele brada: está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou de alto a baixo. Aquela presença estava restrita no santuário, saiu. Estevão, em Atos 7, levanta para pregar e diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque agora eu e você somos a casa de Deus, a morada de Deus e o santuário. Onde eu quero chegar? Eu construí todo um pano de fundo de como foi e como é agora. Mas nesse mesmo Novo Testamento, depois da declaração de Estevão, nós temos a menção em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, que Tiago faz. E ele faz uma alusão ao livro de Amós. E Tiago diz o seguinte, citando a profecia de Amós, como para o nosso tempo da igreja dos gentios, conforme está escrito: voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas, diz o Senhor, para que o resto dos homens invoque a Deus e busque a Deus. Naquele momento, Tiago cita esse texto, dizendo: o resto dos homens, está falando dos gentios. E nesse momento a igreja entende que o evangelho não era só para o judeu e não adiantava tentar judaizar o resto do mundo, e é um momento significativo na história da igreja. Mas agora preste atenção. Davi não aceitava Deus morar na tenda, porque ele olhava e dizia: a tenda de Moisés era melhor do que essa. Davi cooperou para Deus ter uma casa melhor do que a tenda, o templo de Salomão. Quando o templo de Salomão foi destruído, a velha geração chora quando o novo foi edificado. A nova está fazendo festa. Mas o livro de Esdras diz: não dava para distinguir a voz de choro da voz de júbilo, porque tinha uma velha geração olhando, quase como quem diz: isso nunca vai ser igual àquela que nós já tivemos. É para esses caras que Ageu tem que dizer: a glória da última casa será maior do que a primeira. Então Deus está dizendo: essa aqui não vai perder em glória, pelo menos espiritual, se não for natural, para de Salomão. Por que eu estou destacando a beleza, a glória dessas três casas? Porque, curiosamente, Deus não sente saudade de nenhuma delas. Lá na frente ele diz: a única coisa que eu quero de volta disso tudo
Eu não preciso de uma morada física, eu agora moro em vocês. O único modelo do que sobrou lá atrás, na velha aliança, que me interessa, Deus diz, é o tabernáculo de Davi. Esse eu quero levantar das ruínas. Esse eu quero recuperar. Deus não está dizendo que queria recuperar o pedaço de pano que cobriu a arca. Deus queria a essência do que se praticou naquele lugar. O que é que Davi fez quando a arca chegou? Ele coloca a arca no centro. Aquela casa não tinha mais nada, era só a arca. Em volta da arca, que era o centro de tudo, ele coloca os sacerdotes e os levitas, ele coloca eles distribuídos em turnos para que 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles ficassem em volta da arca dizendo, o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre, o Senhor é bom. Irmão, aquela turma não ficava pedindo nada para Deus, eles ficavam falando da bondade de Deus, eles ficavam exaltando quem Deus é. O próprio Davi, que não podia estar lá em todos os turnos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele externa o desejo de habitar naquele lugar. E no Salmo 27,4 ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor. Agora pensa comigo. Como rei, o cara podia ter o que quisesse no reino natural. Espiritualmente era alguém com crédito com Deus. Depois de pecar, Natan disse para ele, se tudo que Deus te deu fosse pouco, ele teria dado mais. Sabe o que Deus está dizendo para Davi? Você tinha um crédito maior do que você usou, e se tivesse necessidade, eu teria ainda ido mais longe. O cara que tanto como rei podia ter o que quisesse, como diante de Deus está com crédito desse, ele diz, só tem uma coisa que eu faço questão de pedir, e eu vou buscar. Ele diz que eu possa morar no seu santuário. A expressão morar é dizer, eu quero estar lá todos os dias da minha vida. Ele diz isso, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida. Para quê, Davi? Para você viver debaixo de proteção contra os inimigos? Não. Para quê, Davi? Para você ter uma vida mais abençoada? Não. Para contemplar a sua formosura. Davi estava dizendo, e aí nós vamos voltar no que eu falei ontem. Quando Cristo se torna mais importante, quando eu e você, como Paulo, entramos na sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Davi estava dizendo, eu quero estar lá todo dia, para ficar babando de admiração do quão extraordinária, fascinante, cativante, magnificente é a presença de Deus. Davi diz, para meditar no seu santo templo. A palavra ali traduzida, meditar, significa inquirir, estudar cuidadosamente. Sabe o que Davi está dizendo? Não só queria ficar pensando na vida dele, ou lendo a Bíblia. Quando ele diz meditar, ele está dizendo, eu quero estudar esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus. O que mais movia Davi era uma fascinação, uma atração pela presença, pela pessoa de Deus. Mas Davi, quando pecou, não bagunçou as coisas, sim. Mas esse mesmo Davi, quando se arrepende, ele tem um comportamento completamente distinto do de Saul. Saul, rei anterior, deposto por Deus, Davi colocado no lugar. Quando pecou e foi confrontado por Samuel, ele ouve a bronca, ele não dá a mínima, ele não demonstra arrependimento. Quando Samuel vai sair, ele segura. Ele diz, fica do meu lado e me honra diante do povo. Davi era um cara Saul era um cara preocupado com a sua reputação diante das pessoas. Ele desobedeceu a Deus para agradar o povo. E ele diz, vamos manter a média, vamos manter um negócio bom diante do povo. Quando Davi pecou, você não vê nenhum lamento pelo medo de perder o trono ou seu reino. Pelo contrário, quando Absalão tenta tirar o trono, ele diz, eu mereço perder isso mesmo, eu vou tirar o time de campo, eu vou embora. Isso não bate com o perfil guerreiro e lutador de Davi em momento nenhum. Ele diz, se tiver que perder isso tudo, eu perco, eu abro mão. Sabe o que dói no coração de Davi? E o Salmo 51 é um dos que mais externa o seu arrependimento. Ele diz para Deus, contra ti, e contra ti somente eu pequei. É como se Davi dissesse, eu estou me lixando porque os outros acham. Eu estou nem aí porque todo mundo pensa. Eu não estou preocupado com a minha reputação diante das pessoas. Eu feri o seu coração. A pessoa que eu mais amo, a pessoa que eu mais desejo. Irmão, que faz Deus olhar para um cara desse, ainda que tropeçando. A gente tem que elogiar até a dimensão de arrependimento de Davi. Era alguém que entendia e valorizava a pessoa. Lá na frente Deus está dizendo, esse tipo de gente que eu quero. Irmão, eu sou um pregador de fé. Eu creio em intervenção de Deus. Eu aprendi a fé muito cedo, desde a minha adolescência. Eu tenho vivido milagres incríveis, extraordinários.
Um dia eu estava conversando com um cara ateu, eu falei, meu amigo, tu tem que ter uma fé maior do que a minha para conseguir não crer em Deus. Eu falei, eu vivo provas e existência de Deus continuamente. Eu posso contar milagres e intervenção de Deus extraordinários em todas as áreas. Então me entenda, eu não estou falando contra crer por uma intervenção de Deus. Eu não estou falando contra orar por aquilo que a gente precisa que Deus faça. Eu tenho sido surpreendido por Deus das formas mais extraordinárias em respostas de oração a coisas que parecem até triviais. Deixa eu te dar um exemplo de algo que pode parecer trivial. Eu tinha, ali pelos meus 20 anos de idade, estava vivendo uma época no ministério onde eu abri mão de tudo e não só já não tinha mais ganho, como todo tipo de dinheiro que chegava às minhas mãos, eu ofertava de volta no reino de Deus. Eu falei para Deus, para eu comer, o Senhor tem que me dar comida. Para eu me vestir, o Senhor tem que me dar roupa. Eu não faço nada, eu não pego dinheiro, eu não gasto dinheiro. Eu estou vivendo na sua dependência. Então, irmão, pensa num cara que vivia disso. Mas um dia eu estava numa cidade do interior do Paraná pregando. Era época de fim de ano. E só no fim de ano é que parece aquele bendito panetone que a gente espera o ano inteiro. Eu passei em algum lugar, eu vi alguma propaganda do panetone, me deu vontade de comer panetone. Falei, Deus, rolou uma vontade de comer um panetone agora. Eu não vou falar que o senhor não tem noção, que o senhor tem, o senhor sabe tudo. Eu falei, mas seguinte, eu não vou comprar o panetone, mas o Senhor é o Deus que faz infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Eu estava com outro pastor, a gente foi pregar junto. Como os dois eram solteiros, nós dois estávamos dividindo, inclusive, o mesmo quarto. Mas falei para Deus, o negócio é o seguinte, eu esperei um ano inteiro para comer o panetone. E eu quero um panetone só para mim. Eu não posso não dividir com outro amigo, então o senhor tem que mandar 2. Ele fica com o dele, eu fico com o meu, porque eu quero me esbaldar nesse negócio. Eu não sei como o senhor vai fazer isso. Eu não vou falar para ninguém, fica entre nós dois. Mas eu sei que o senhor me ouve. Irmão, fui pregar. Quando volto da igreja, entro no hotel, peguei a chave do quarto, ia subir a escada. O recepcionista me chamou e falou, ei, alguém passou aqui e deixou uma encomenda para você. Aí ele tira de baixo do balcão uma sacola grande de supermercado com 2 panetone pau do cu. E pelo menos na época era o melhor que eu conhecia dentro. Eu olhei, eu já estava empolgado, emocionado. Ele falou, olha, o pior é que eu não sei te dizer quem deixou, porque a pessoa não quis se identificar. Ele falou, a gente não gosta de pegar coisas sem saber quem é. Mas a mulher que deixou isso aqui falou, ó, não adianta você falar quem é, porque ele não me conhece. Eu também não conheço ele. Eu estava no supermercado e uma coisa ficou falando na minha cabeça, que eu tinha que comprar 2 panetone, deixar nesse hotel para o quarto tal. Ela diz, eu nem sei por que eu estou fazendo isso. Eu sei. Sabe? Então me entenda, irmão, eu não quero parecer que eu estou pregando o evangelho, que a gente não pede, que a gente não recebe de jeito nenhum. Eu creio nisso de todo o meu coração. O problema é que nós começamos a aprender a viver a fé. E nós começamos a empolgar com os presentinhos que Deus deu. Como meu filho, a ponto de esquecer dele. E muitos de nós começamos a nos embriagar com as bênçãos de Deus. Ontem eu citei Lucas 14. Quando Jesus fala de distrações que foram usadas como desculpas. São coisas lícitas, legítimas, não tinha nada de errado nelas. Um deles diz, comprei um campo, aquisição da propriedade, irmão, quanto que isso é ruim? É nunca. O outro diz, comprei 5 juntas de bois, aumento da produtividade. Eu fico imaginando qualquer pessoa vendendo 3 vezes mais do que o normal, ainda mais nessa crise. Quem que vai reclamar? Todo mundo vai dizer, bênção de Deus, resposta de oração. E se for uma versão ainda mais pentecostal, vai dizer, é para glorificar de pé, igreja. Vai empolgar, não tem como. A terceira coisa, casei-me. Ontem eu falei, o casamento é bênção de Deus, plano de Deus, projeto de Deus. As coisas em si não são ruins. O problema é que quando coisas boas ocupam um lugar errado, a ponto de te fazer distrair dele, ainda que elas sejam boas em si, elas não estão no lugar que deveriam. E eu comecei a entender e perceber que nós podemos nos embriagar. Há uns anos atrás, eu não sei quantos já leram aquele livro, O Homem do Céu. Quantos aqui conhecem? Fica a dica. Tem esse livro na livraria? Editora Betânia, pode arrumar mais, lição de... Gente, é uma loucura. Histórias do sobrenatural de cristãos da igreja perseguida da China, do nosso tempo. É uma loucura que está lá.
Eu tive o privilégio de conhecer esse cara, o irmão Yun, que eles apelidaram de um homem do céu, de tanta intervenção que ele vivia. Ele teve em algumas cidades do Brasil, nós o recebemos em Curitiba, fizemos um grande evento para ele compartilhar. Eu estava muito impactado com o livro, né, e resolvi fazer isso. Conversa vai, conversa vem. Eu pergunto para ele aí, como foi finalmente ter escapado, fugido da China, onde você viveu tanta cadeia, prisão, dentro e fora, e hoje está em liberdade? Ele olhou para mim e disse, eu descobri aqui no Ocidente um inimigo pior do que o nosso. Eu falei, o quê? Quanto tempo você passou na cadeia? Seus filhos mal te conheceram enquanto crescia, de tanto que você era preso. Ele diz, eu sei. Mas o que a gente vive lá na China, aquela pressão, aquela perseguição contínua, toda hora foge da polícia, tem hora que escapa, tem hora que não, as torturas, tudo que nós passamos. Ele falou, tudo isso nos empurra para buscar Deus, para estar mais perto de Deus. Ele falou, nosso inimigo é declarado, mas às vezes eu acho que ele mais ajuda do que atrapalha. Ele diz, o de vocês é um inimigo sutil, silencioso, é a prosperidade, é a fama, é o sucesso, a liberdade. Ele diz, eu olho para vocês, eu não entendo como um povo que tem tanta liberdade para buscar Deus não ora. Como um povo que tem tanta liberdade para ler a Bíblia não lê. Esse cara, quando ganhou a Bíblia, irmão, porque é artigo proibido lá, no primeiro mês, ele decorou os 28 capítulos do Evangelho de Mateus, em um mês. Ele falava 28 capítulos de Mateus, de ponta a ponta de cor, porque quando saísse encontrar os outros crentes, não podia levar a Bíblia. E a forma de compartilhar a palavra tinha que ser isso. Ele diz, eu olho para vocês, imagino que o que vocês têm é muito pior. Aquele negócio foi um soco na boca do meu estômago. Stanley Jones, missionário metodista por cerca de 50 anos na Índia. Um lugar que tem muita perseguição até hoje. Já estive lá, conversão é proibido por lei. Se você assistiu o filme Quem Quer Ser um Milionário, você vê uma cena de perseguição dos hindus aos muçulmanos, que também pregam conversão. Esse cara diz, o maior inimigo, no livro dele, O Cristo e Todos os Caminhos, Stanley Jones diz, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, não é a perseguição. Ele diz, é o subcristianismo. É um evangelho barato que nós estamos tentando viver de um Deus que faz tudo que a gente quer, sem que a gente precise fazer nada do que Ele queira. Sem que o nosso coração precise ser inclinado a Ele. Sem que a gente precise buscar a pessoa dEle. Nós só vamos buscar a intervenção dEle na hora que precisa. E a gente não percebe, querido, que é uma artimanha maligna. O que eu falei de Faraó é tipologia, mas olha quando o apóstolo Pedro se coloca diante de Ananias e de Safira. Pergunta de Pedro a Ananias, Atos 5, versículos 4 e 5. Por que encheu Satanás seu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo? Primeiro ele diz, quem começou a obra no seu coração foi o Espírito Santo. Mas o miserável do cão, do Satanás, entrou e abortou. Agora a pergunta é, o que o diabo exatamente queria fazer no coração de Ananias? Durante muito tempo eu dizia que o diabo quis roubar a oferta. Isso não é verdade, irmão, porque Ananias ofertou. Ele não deu o dinheiro todo da propriedade, mas deu mais do que a maioria dos crentes já deu numa vida. Porque ele reteve uma pequena parte, não tudo. Então, a maior parte do valor vendido foi dado. O diabo não roubou a oferta. Por que o diabo não roubou a oferta? Porque ele sabe que assim como Deus não está atrás da sua adoração, Ele também não está atrás da sua oferta. Malaquias 1,9, o profeta pergunta, com tais ofertas das vossas mãos, aceitaria Ele a vossa pessoa? O que Deus aceita, querido, não é mera e simplesmente a oferta, é o ofertante. Deus se agradou de Abel, o ofertante, e da sua oferta. Ofertante primeiro. Mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Assim como Deus não queria a sua adoração, Ele queria você, o adorador, através da adoração chegando a Ele. Deus nunca quis sua oferta. Ele queria você, o ofertante, através da oferta, dizendo, não há área da minha vida que eu não renda e não sujeite a você e ao seu senhorio. E como o diabo sabia que era isso que Deus queria, ele falou, não preciso roubar a oferta. Deixa que dê a maior parte, porque não é isso que Deus quer. Eu só vou roubar a disposição do coração desse homem, de dizer, Deus, o Senhor é mais importante que minha propriedade, mais importante do que qualquer coisa. O Senhor é a pessoa que eu obedeço sem hesitar, porque o Senhor é digno de confiança, não importa a loucura que você me peça, eu faço. Ele diz, eu só preciso roubar a disposição de um coração que leve Deus a sério. Então isso nos mostra que assim como no caso do faraó, há um plano maligno sendo arquitetado para nos
entrar nesse lugar onde a gente, embriagado, não perceba a nossa falta de resposta. E sabe o que é interessante? Você olha para o cara embriagado, ele cai, ele machuca, mas enquanto está embriagado, ele ainda não tem noção da dor, ele não tem noção do estrago. Ele não consegue andar direito, mas na cabeça dele, ele também não percebe exatamente o que é que está conseguindo. Às vezes não fala coisa com coisa, que nem uns crentes, que fazem as declarações também, que parece gente bêbado, que não está falando coisa com coisa. Mas naquele momento, ele não consegue perceber. Os outros à volta estão olhando, dizendo, o que é que está acontecendo com esse cara? Mas ele, no momento de embriaguez, não percebe. Isso talvez descreva o que muitos de nós acabamos vivendo espiritualmente. Eu acredito que eu e você precisamos compreender que Deus não quer nada mais, nada menos do que o nosso tudo. Quando Jesus cita o maior mandamento, ele está fazendo uma repetição de Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. E aí normalmente se traduz lá em Deuteronômio com todas as suas forças. A palavra traduzida ali como forças, no hebraico, é a palavra meod. Meod é um advérbio de intensidade. Quando a Bíblia diz que Caim ficou muito irado, diz que Caim ficou meod irado. Totalmente irado. Todas as vezes que você vai olhando esse texto, ele aparece como indicativo de intensidade. A expressão força é uma tentativa de traduzir aquilo. Eu arriscaria dizer que Deus falou, ame ao Senhor de todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu tudo. Com tudo que é em você. Deus não quer nada mais, nada menos do que o seu tudo. E a única razão pela qual nós às vezes não estamos entregando tudo, porque em vez da gente se deixar ser atraído e fascinado por quem Ele é. Quando Paulo fala sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual, ele está dizendo que esse conhecimento de uma pessoa tão acima, tão elevado, tão acima da média, gera no meu e no seu coração algo que nos cativa, nos atrai a Ele. Então, se nós vivemos a revelação de quem é a pessoa, o nosso coração vai correr atrás dele. Ele se torna tão importante que o resto deixa de ser. Agora, o diabo não quer, em momento algum, parecer para você que o que ele está tentando te enredar faz com que você se sinta inimigo de Deus. Ele só precisa que Deus não seja tão importante para você quanto deveria ser. E quando ele consegue isso, quando as outras coisas parecem ser tão importantes que concorrem com a importância que ele tem. Você quer ter uma noção de como a gente às vezes é cego para a verdade da importância de quem é Jesus? Mesmo sendo salvo. Volta e meia, por onde eu ando, eu ouço gente falar assim, fulano é uma bênção, só falta Jesus. Irmão, que conversa é essa? Se falta Jesus, falta tudo. Como é que um crente fala, só falta Jesus? Jesus é o quê? Um acessóriozinho? Que se tiver, a vida do cara fica só um pouquinho melhor, mas ele já está quase tão bom, e quase podendo pôr o pé lá no céu sem Jesus. Que conversa é essa? Mas nós aprendemos a dar valor a tantas outras coisas, que o Senhor Jesus saiu desse lugar. Eu citei ontem aqui C.S. Lewis. C.S. Lewis disse, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. O que não pode ser de moderada importância. E a nossa geração tem vivido nesse lugar de dar a ele uma moderada importância, mas não a mais absoluta importância. E a gente está que nem o episódio de Marta. Marta recebe Jesus em casa. E ela está se esforçando. Ela quer tratar Jesus bem. Ela quer agradar Jesus. Agora deixa eu te dizer, se você quer agradar alguém, tente descobrir o que ele quer, o que ele gosta, o que ele espera. Porque não dá para você agradar alguém com o que você acha que agrada, mas depois desagrada. No início do meu ministério pastoral, Kelly e eu recebemos um convite de uma família da igreja. Disseram, pastor, nós queremos fazer um jantar que honre vocês. Nós somos gratos a Deus pela vida de vocês, nós amamos vocês. E marcamos, falei, vai ser essa semana. Se o negócio está nesse nível, já vamos agilizar. Eu brinquei com eles. E lá fomos nós. Irmão, acho que minha expectativa para aquele jantar é tão grande que eu não sei nem se eu comi durante o dia. Mas quando nós estacionamos o carro na frente do portão e descemos, minha mulher, que tem um olfato sobrenatural, ela olha para mim e diz, estou sentindo o cheiro, é a única comida no planeta que eu tenho conhecimento que não é que ela não gosta, ela não consegue comer.
Ela disse, estou sentindo o cheiro de dobradinha. Falei, não, amor. Primeiro nós estamos na rua e isso pode vir de qualquer outra casa. Eu não estava sentindo nada. Eu falei, eles não iam arriscar um negócio ousado desse, a gente perguntar. Só que nós passamos o portão, estamos entrando, chegando perto da porta, e eu começo a sentir o cheiro de dobradinha. Eu falei, então, se eu estou sentindo agora, está ficando forte aqui dentro. Quando aquele casal abriu a porta, irmão, foi aquele tapa na cara de dobradinha. Pastores, que bom que vocês vieram, nós estamos tão felizes. E para honrar vocês, fizemos uma dobradinha. Eu já disparei na lata, falei, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que minha mulher, por amor e respeito, ia tentar ficar calada e engolir, mas se ela engolir, ela bota para fora. A única coisa nesse mundo que ela não come é dobradinha. Então, ela talvez não vai gostar de eu já falar na cara, mas eu não vou deixar ela passar por isso. Falei, pelo amor de Deus, me diz se você fez alguma outra coisa. Já ia ser difícil ela entrar na casa, por causa do cheiro. Aí os dois se olharam, o casal, e disse, pior que não, só fizemos isso. Eu falei, pega uma comida, o resto do almoço na geladeira, dá uma requentada, passou, a gente nem come em casa. A gente nem cozinha em casa. Nós só fizemos isso hoje para vocês. Eu falei, um ovo para fritar, um zoião instalado. Pedaço de pão para comer com manteiga. Pastor, não. Só a dobradinha. Irmão, até hoje eu lembro da minha mulher comendo só arroz branco. Tadinho. E os dois com aquela cara de tacho, porque assim, acharam que estaria agradando com o que estava na cabeça deles, mas não perguntaram para quem eles queriam agradar. Marta está tentando agradar Jesus, fica indignada que a irmã Maria está lá e diz, Senhor, toma providência a respeito, diz minha irmã que me ajude, porque ela achou que Jesus ia ficar do lado dela. Jesus diz, Marta, Marta. Por 7 vezes na Bíblia, Deus chama o nome de alguém 2 vezes seguida, como ele fez com Marta. Em todas as 7, o que vem depois é uma crise. Se Marta soubesse, já tivesse a revelação bíblica, já ia gelar a espinha dela só de ouvir Marta, Marta. Acho que ela ia pensar, deu ruim. Agora preste atenção. Jesus disse para ela, poucas coisas são necessárias. Ou mesmo uma só. Tem uns crentes pagando uma fortuna para uns coaches. Dizer para eles o que é o que não é importante na vida. E eu não estou falando contra. Organize sua vida, mesmo que custe caro. Não estou falando contra, estou a favor. Mas o que eu não entendo é o crente pagar uma fortuna para o coach, dizer o que é e o que não é importante. E ele não olhar que Jesus, o maior de todos os coachings, está dizendo uma coisa. No final das contas, a geração de meus pais dizia, no frigir dos ovos. Eu nunca entendi o que era o frigir dos ovos. Mas ele diz, no frigir dos ovos, o que realmente conta é uma só. Do que Jesus está falando? Daquilo que eu disse ontem, a razão pela qual eu e você existimos, que é buscá-lo. E deixa claro quando fala assim, Maria escolheu a boa parte, a uma coisa. Que uma coisa é essa, aquela mesma que Davi dizia, uma coisa eu peço ao Senhor. Que uma coisa é essa, a mesma que Paulo está dizendo aos Filipenses. Ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento dele, tudo que era importante, desvalorizou. Só restou uma coisa, eu quero Ele. Eu quero Ele. E sabe, eu e você precisamos entender que o que tem nos roubado disso não é só o pecado, mas também as distrações e a embriaguez. Embriaguez é essa que muitas vezes vem até de bênçãos recebidas. Eu quero trazer uma mensagem de alerta ao seu coração e eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Eu sei que dá um psicológico quando a gente fala que já está acabando. A turma pensa assim, o pregador não esqueceu tanto do horário, só um pouco. Eu sonho com uma igreja apaixonada pelo Senhor Jesus. Eu sonho com uma adoração que nos leve além da performance. Eu espero que a performance melhore cada vez mais, mas que a gente não pare nela. Que a gente entre num lugar de profunda reverência, de profundo respeito, de profunda admiração pela pessoa. Quando José decide não pecar, ele está dizendo para a mulher de Potifar, você acha que o troféu é você? Não é não, querido. Meu maior troféu é o sorriso no rosto dele.
é imaginar Deus contente comigo. Ele é tão importante que eu não vou ser maluco de ter uma diversão e uma gratificação de alguns poucos minutos que me comprometa o maior valor que eu tenho na minha vida. Quando eu e você vivemos nesse lugar, lembrando continuamente de quem Ele é, isso vai nortear completamente a nossa vida. De vez em quando as pessoas me perguntam: de onde você tira força para fazer o que você faz? Há 2 anos atrás, meu filho, antes de mudar para os Estados Unidos, onde ele foi estudar, ele passou alguns meses viajando comigo. Ele terminou o terceirão aqui, a faculdade lá começava no meio do ano. Eu falei: durante um semestre, eu quero que você viaje comigo. Eu quero te discipular de perto, e eu quero que você conheça meu trabalho. Ele falou: papai, eu sei como é quando você sai viajar pregar. Eu falei: você não sabe. Que todas as vezes que vocês e a família vão junto, eu tiro a maior parte do tempo em função de vocês. Eu falei: quando eu passar as horas dentro do avião escrevendo, sem conversar com você, preparando mensagem, preparando a apostila, você vai começar a ter uma noção. Quando no aeroporto a gente falar menos, porque eu vou abrir o computador e continuar trabalhando, você vai ter uma noção. Quando você vê os bastidores da pregação e o que é eu sentar com os pastores e ajudá-los a resolver algumas coisas nas igrejas, você vai ver. E fui escrevendo. No primeiro mês ele chegou em casa e falou: mãe, eu tenho 18 anos de idade e eu não aguento o pique do pai. Ele dizia: eu nem prego e eu sou novo. Ele estava me chamando de velho sem falar. Eu lembro de um dia que ele falou: pai, de onde você tira força para fazer isso? Eu falei: filho, o que me motiva a continuar encorajado cada vez que eu imagino o sorriso do Senhor Jesus, aquele que um dia vai me receber de braços abertos dizendo: servo bom e fiel, entra. Eu acho que o que leva alguns, como diz o livro de Hebreus, da fraqueza tirarem força, são algumas considerações. Eu não consigo imaginar eu passando uma vida dizendo para minha esposa que eu amo ela, mas não arrumando tempo para ela. Dizendo que eu amo ela, mas não querendo fazer aquilo que agrada a ela. Agora a pergunta é: como é você dizemos que amamos tanto a Jesus, mas a gente não consegue ter tempo para Ele? Como um crente não ora nunca? Como um crente não tem tempo para a palavra? Irmão, já me fechei a sós com Deus no quarto. E teve dia eu falei: Deus, eu não tenho nem muita coisa para falar hoje. Eu só vim aqui dar um rolê em volta do trono. Eu quero ficar pertinho de você. Eu quero curtir e desfrutar a tua presença. E quantas vezes a percepção daquela presença era tão real, tão profunda. Nós precisamos entrar nesse lugar distinto, mas não podemos nos permitir nos embriagar. Nós somos a geração do entretenimento. Eu, quando garoto, entre trabalho, estudo e vida na igreja, a gente tinha que arrumar às vezes o sábado à noite, tarde, depois do culto dos jovens, para juntar uma galera e assistir um filme. Esse era o nosso entretenimento da semana. Talvez uma saída para comer depois do culto de domingo. Eu fico pensando, tudo que a gente conseguia era ver um filme na semana. A nova geração toma um porre de seriado sem parar, mas depois diz que não tem tempo para orar e para buscar Deus. Gasta horas nas redes sociais todo dia, mas depois não tem tempo para Deus. Será que isso não é contraditório? Mas o que a gente não percebe é que são distrações. Leonard Ravenhill, autor do livro Por que Tarde, do Pleno Avivamento, ele fez uma afirmação que na época dele já era considerada ousada e abusiva. Ele diz: o entretenimento tem se tornado o substituto diabólico da verdadeira alegria. Porque a gente tem tempo para se divertir, e a gente está aqui nessa turma que Isaías falou. A gente levanta, é de manhã até a noite, embriagando, 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 e depois a gente não considera as obras do Senhor. Pai, nós te agradecemos um amor tão insistente, que se importa o suficiente para não nos deixar à vontade onde estamos, para lutar para que o nosso relacionamento se torne o melhor possível. Nós só podemos te agradecer. Teu amor, como disse Paulo, nos constrange. O quanto o Senhor consegue insistir mesmo quando nós te ignoramos. O quanto o Senhor consegue lutar por nós mesmo quando nos embriagamos. O quanto o Senhor decide voltar a investir mesmo quando nos distraímos. Que amor é esse?
Ao mesmo tempo, eu entendo que o Senhor está vendo o que nós não vimos ainda. Que em algum momento nós vamos crescer, em algum momento nós vamos amadurecer, em algum momento nós vamos conseguir te dar uma resposta melhor. E é por isso que o seu investimento vale a pena. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Eu oro por dias de uma comunhão mais profunda. Eu oro por dias onde possamos viver intimidade no sentido mais profundo da palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos nos arrepender, ou muitas vezes nos embriagar, ou nos empolgarmos tanto com as coisas que o Senhor nos deu, a ponto de esquecer o Senhor. Ou se embriagar com a bênção, a ponto de esquecer o abençoador. Mas nós te agradecemos porque nessa noite o Senhor não nos trouxe aqui para nos culpar, condenar ou acusar, mas para nos dar mais uma oportunidade, para mais uma vez nos empurrar para esse lugar de intimidade. E por isso nós somos gratos. Derrama a tua graça sobre o coração de cada um de nós. Ajuda-nos a entender o seu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Olhe para cá um instante. Eu sei que o horário está avançado, mas eu quero pedir uns minutinhos só. Alguns anos atrás, acredito que 3 ou 4 anos atrás no máximo, eu cheguei de uma viagem, tinha virado a noite sem dormir. E quando cheguei em Curitiba, era já essa época de fim de ano, perto do Natal, eu descubro que ele me avisa e diz: seu irmão veio com a família aqui para a cidade. E nós temos a chance de ter você, seus 2 irmãos, com todos os filhos, passando o dia juntos. Ela diz: eu sei que você vai chegar acabado, mas você tem se demonstrado muito bom nisso. Bota um sorriso no rosto. Sai com seus filhos, com seus sobrinhos. Alguns dos seus sobrinhos faz tempo que não te vê. Você dá conta? Eu falei: dou conta. E eu cheguei, passei em casa, fingi que tinha dormido a noite toda, quando não tinha. Irmão, estava cansado, acabado, mas me doei. Quando fomos para casa, eu lembro que eu falei para minha esposa: hoje eu vou dormir cedo, não é comum. Era perto de 10 da noite, eu falei: estou indo para a cama. Eu falei para ela: só me garanta que meus filhos amanhã cedo não me acordem com barulho. Eu preciso dormir umas 12 horas. Eu falei: são 10 da noite, eu não levanto antes de 10 da manhã. Se der hora do almoço, eu estiver aí, você me ressuscita, me acorde de algum jeito, mas me deixe dormir, promete para mim. Botei uns protetores de ouvido e apaguei. De repente acordei, olhei, ainda está escuro, não amanheceu, minha mulher ao meu lado dormindo, passei a mão no celular, olhei, meia-noite. Falei: não. Falei: padre, não, eu tenho que dormir, eu não posso dormir só 2 horas. O problema é que eu não tinha um pingo de sono. Nada, nem uma gotinha. Acordei, totalmente acordado. Peguei o celular, respondi uns WhatsApp, coloquei do lado, não vinha o sono. Eu tenho um jogo que eu gosto de fazer no celular, sudoku, daqueles de número. Fiz uns 3 daquele, não vinha o sono. Dizia: Deus, me ajuda a dormir, nada. Desci para o meu escritório, respondi uns e-mails, resolvi umas coisas importantes, voltei, nada. Não, já era 2 da manhã. Não tinha o que eu fizesse para aquele sono voltar. Eu comecei a dizer: Deus, por favor, eu preciso dormir, o Senhor sabe, meu corpo precisa disso. E naquela hora o Espírito Santo disse: faz 2 horas que eu te acordei. E você pensou em fazer tudo para ter sono e voltar a dormir. E por nenhum instante você cogitou como um corpo que foi além do limite como o seu. Perdeu a capacidade de dormir de uma hora para outra. E de repente que eu entendi. Eu falei: eu não percebi que pudesse ser você, eu não imaginei. Naquela hora ali mesmo, sentado na cama, eu levantei minhas mãos aos céus. Eu falei: Senhor, me perdoa. Me deixa a desforra agora.
Eu quero a sua presença. E a glória de Deus entrou naquele quarto. Eu tentava não fazer barulho enquanto eu chorava e orava, desfrutando daquela presença. Mas estava ficando difícil. Minha mulher acordou várias vezes. Eu levantei, entrei no banheiro, fechei a porta do banheiro, sentei no chão. E ali eu fiquei. E quando eu percebi, era algo entre 4 e 5 da manhã. Parecia que tinha sido 10 minutos. Irmão, que noite. Agora a pergunta é: como alguém que prega essas coisas consegue acordar e sequer cogitar que havia um convite? Nós temos deixado de cultivar a presença e a consciência desse relacionamento. Mas não há nada que eu e você treinando não venhamos nos aperfeiçoar e melhorar. A esperança, eu não vim aqui tirar a sua esperança, eu vim aqui plantar a esperança de um relacionamento vivo, intenso e genuíno. Que o Senhor nos dê graça. Eu espero de alguma forma, com o que você ouviu e com o que você vai ler nesse livro, te ajudar a viver longe de um lugar de performance religiosa e mais próximo do que Deus espera de você.